Salve Maria Imaculada! Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar e saudar o excelentíssimo senhor bispo diocesano de São José dos Campos, Dom José Valmor César Teixeira. Nossa tarefa de hoje consiste em apresentar aos que nos ouvem algumas considerações sobre a solenidade da Imaculada Conceição, os 320 anos de instalação da matriz e também o jubileu de prata sacerdotal do pároco Padre Eduardo Fraga e Silva. Meus queridos e minhas queridas, 320 anos de instalação de paróquia Imaculada Conceição de Jacareí. 1700 a 2020. Desde a sua criação e instalação até hoje, e sob a proteção materna de Maria Imaculada, a paróquia vem escrevendo uma linda história de evangelização, porque fez de Jesus Cristo a sua pedra angular, porque vem cumprindo sua missão de ouvir e seguir o ensinamento dos apóstolos, fazendo com que as sementes do Verbo fossem semeadas nos mais variados terrenos. A paróquia perseverou na comunhão fraterna, criando espaço ao Espírito Santo para gerar comunhão e unidade no seio da comunidade paroquial, levando os fiéis cristãos a terem um só coração e uma só alma. Graças ao zelo pastoral dos padres, diáconos, religiosos e religiosas e dos agentes pastorais leigos e leigas, movimentos, organismos sociais e associações de caridade, a paróquia perseverou na fração do pão. Aliás, a Eucaristia é a fonte e o centro da vida paroquial. Por isso, seus paroquianos são convidados a sentar juntos à mesma mesa, a fazer gestos de amizade, diálogo, escuta, acolhida, partilha. Há 320 anos, a paróquia persevera também nas orações. Assim, a festa da Imaculada deste ano é ocasião especial para parar e refletir sobre o que o Espírito Santo quer dizer aos paroquianos e paroquianas nesta data tão significativa. A Virgem Imaculada nos acompanhe, então, e nos ajude nos caminhos da missão. Meus queridos e minhas queridas, antes ainda da proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Maria, a Igreja Católica sempre considerou como divinamente revelada a doutrina a respeito da inocência original da Virgem Santíssima. Radicada profundamente na alma dos fiéis, esta doutrina foi professada pela Igreja de modo mais claro, quando não hesitou em propor a conceição da Virgem ao culto público e à veneração dos fiéis. Por outro lado, os papas sempre favoreceram o culto à Imaculada. Promoveram e aumentaram o culto já estabelecido, concedendo indulgências, concedendo às cidades, províncias e reinos a faculdade de escolherem por padroeira a Mãe de Deus, sob o título
da Imaculada Conceição. Ademais, ordenaram que a festa da Conceição fosse celebrada em toda a Igreja. Esta doutrina estava tão arraigada na alma do povo que, falando da Mãe de Deus, chamavam-lhe frequentemente Imaculada, inocente, ilibada, santa e livre de toda mancha de pecado, toda pura e toda intacta, mais bela do que a beleza, mais graciosa do que a santidade, a pura de alma e corpo, a única que se tornou sede de todas as graças do Espírito Santo. Por natureza, mais bela, mais graciosa e mais santa que os próprios querubins e serafins e do que as falanges dos anjos, superior a todos os louvores do céu e da terra. Nada, portanto, meus queridos e minhas queridas, nada de admirar se os pastores da Igreja e o povo fiel se compraziam em professar com tanta piedade, devoção e amor a doutrina da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Assim sendo, depois de jejuns, preces particulares, preces públicas da Igreja, a Deus Pai, por meio de seu Filho e com a virtude do Espírito Santo, depois de implorar com gemidos o Espírito Consolador, por sua inspiração, em honra da Santa e Indivisível Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica, para incremento da religião cristã, o Santo Padre, o Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, em Roma, declara, pronuncia e define a doutrina que defende que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado original desde o primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente e em atenção aos merecimentos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi revelada por Deus e que, por isso, deve ser admitida por todos os fiéis. Portanto, minhas queridas e meus queridos, bem antes de se tornar dogma, proclamado pelo Santo Padre, o Papa Pio IX, o povo fiel já venerava, já cultuava a Nossa Senhora da Conceição Imaculada. Inclusive, os fiéis cristãos que há 320 anos, portanto em 1700, criavam e instalavam a Paróquia Imaculada Conceição de Jacareí. Desde 29 de novembro último, a Paróquia Imaculada Conceição de Jacareí está a celebrar e a comemorar a festa de sua querida padroeira, bem como o jubileu de prata sacerdotal de seu pároco, Padre Eduardo Fraga e Silva. Poder participar da solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, sempre prontos a dar a razão de nossa esperança, sobretudo em tempos de Covid-19, não deixa de ser um desafio a crescermos na responsabilidade social e solidariedade fraterna. Com a presença de Maria Imaculada e sua solicitude materna a nos ajudar a fazer tudo o que o seu Filho disser,
seremos capazes de repartir razões de esperança com quem encontrarmos nos caminhos de nossa peregrinação na fé. Ao celebrar a solenidade em honra da Santa e Imaculada Conceição de Maria, nenhuma homenagem lhe é mais grata e doce do que conhecermos e amarmos verdadeiramente seu Filho Jesus Cristo. Aquele que deseja tornar-se um devoto autêntico de Maria Santíssima deve esforçar-se o quanto for possível para imitar seus exemplos, para reproduzir em si, por uma fiel imitação, a forma de vida e paciência e da santidade de Cristo. Por outro lado, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a Virgem e Santa Mãe de Deus não deixará jamais de nos sustentar em nossas provações, por mais duras que forem, e de levar avante a luta que começou desde sua conceição, de maneira que diariamente possamos repetir: hoje ela esmagou a cabeça da antiga serpente. Mas quem é a serpente? Nela vemos a loucura presente no ser humano, ou seja, o delírio de querer ser igual a Deus. O estrago acontecido no paraíso continuará até o fim dos tempos. O mundo, infelizmente, prefere seguir a voz da serpente, isto é, do maligno, em troca da voz de Deus. Na verdade, as palavras do Gênesis levam-nos à experiência diária da tentação da desobediência, que se exprime no desejo de sermos autossuficientes e independentes de Deus. Contemplando, porém, a vitória sobre o mal, obtida em Maria, não podemos deixar de nos alegrar. A graça de Deus envolveu Nossa Senhora, tornando-a digna de ser a mãe de Jesus. Cheia de graça, Maria foi concebida e preservada de toda mancha de pecado, incontaminada do veneno da serpente maligna, redimida em previsão dos méritos de Cristo. Maria, a Imaculada, caminha conosco, ajuda-nos a não só guardar a graça, mas também a cultivá-la, fazendo-a crescer, amadurecer e produzir frutos de santidade. Com Maria Imaculada, nossa Mãe querida, continuemos então nossa espera vigilante de Advento, na certeza de que estamos indo ao encontro do Salvador que vai chegar. E agora uma palavrinha ao nosso jubilar deste ano. Caríssimo Padre Eduardo Fraga, pároco da Paróquia Imaculada Conceição de Jacareí, com alegria e gratidão ao Senhor da Messe e à Mãe dos Sacerdotes, está comemorando e rendendo graças ao Sumo e Eterno Sacerdote pelos 25 anos de ministério presbiteral. Através de sua fidelidade perseverante e zelo pastoral, fez de sua vida presbiteral uma oblação contínua e agradável ao Pai. A experiência e emoções vividas no dia a dia de sua ordenação presbiteral são inapagáveis da memória de seu coração sacerdotal. As imagens impressas no dia da ordenação transformaram-se em recordações que perduram para sempre. O que se passou no seu íntimo
desde aquele dia até hoje, está registrado no diário de seu coração sacerdotal. Escolhido pessoalmente por Cristo, Padre Eduardo é amado por Deus com um amor de predileção. Tornou-se amigo íntimo do Cristo Bom Pastor. E essa relação de amizade com Cristo é justamente a garantia do exercício de seu ministério. Na verdade, o coração sacerdotal apaixonado por Cristo não tem outra aspiração a não ser configurar-se a Ele, ser transparência viva do coração de Deus, identificar-se com Ele, gastando e consumindo a própria vida a serviço do reino, privilegiando o ministério junto aos últimos e mais pequeninos, onde Deus está ferido e chora, para anunciar-lhes as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o único sumo sacerdote do Novo Testamento, mas nele também todo o povo santo de Deus foi constituído povo sacerdotal. Contudo, entre todos os seus discípulos e discípulas, Jesus quer escolher alguns deles em particular, para que, exercendo publicamente na igreja, em seu nome, o ofício sacerdotal a favor de todos os seres humanos, continuem a sua missão pessoal de mestre, sacerdote e pastor. Colocando-se a serviço exclusivo de Cristo, o presbítero coopera para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, como povo de Deus e templo do Espírito Santo. Exercendo, então, o ministério que lhe é confiado, o presbítero participa da missão de Cristo, o único mestre. É consagrado com a unção do Espírito Santo e enviado a anunciar aos pobres e humildes a boa nova. Na verdade, o padre é sinal sacramental de Cristo Pastor. A vocação sacerdotal consiste em pôr à disposição de Cristo a própria pessoa, o próprio coração, as suas qualidades, o seu tempo, a sua oração, para que Jesus Cristo possa ser, através da vida e do ministério do sacerdote, pastor de sua comunidade. Nada une mais a Cristo do que a Eucaristia. Ela é o vínculo misterioso e essencial que liga cada sacerdote a Cristo, bom pastor. Tornando-se Eucaristia, o sacerdote alcança a plenitude da transfiguração sacerdotal. E esta é a configuração que a alma e o coração sacerdotal apaixonado deve perseguir enquanto perdurar o exercício de sua caridade pastoral. Com Maria e como Maria, Padre Eduardo estará pronto a dar a razão de sua esperança. A Virgem Imaculada, mãe dos sacerdotes e padroeira desta querida paróquia, vele sobre a pessoa do Padre Eduardo e o ajude e acompanhe na linda missão de ser profeta e ministro fiel do Evangelho, prolongando a presença de Cristo e fazendo transparecer a imagem viva do bom pastor no meio do povo santo de Deus. Parabéns, Padre Eduardo. Um grande abraço, amigo, e que Deus o abençoe, hoje e sempre. E por intercessão da Imaculada Conceição, desça sobre todos os paroquianos e paroquianas a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.